Fala pessoal, Felipe aqui de volta no canal da Coinext. Nesse vídeo a gente vai ter ali os vídeos mais interessantes, que são as melhores criptomoedas do mês, e nesse mês é o mês de maio. E o time de especialistas da Coinext separou um grupo de criptomoedas que eu particularmente achei muito interessante, que são o Bitcoin e os seus filhotes, né? O Bitcoin e todas as suas derivações. Então nesse vídeo a gente vai falar 5 projetos interessantes para esse mês de maio, todos derivados ali do Bitcoin. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, pessoal, você já sabe, né? O meu canal é o Descomplica Cripto, e a gente descomplica todo esse cenário de investimentos em criptomoedas. Eu estou aqui a convite da Coinext para falar dos 5 principais projetos para esse mês de maio, né? O primeiro, como a gente já falou no início do vídeo, que é o rei, né? O campeão ali de todas as criptomoedas, é o próprio Bitcoin. Aqui no canal da Coinext, né? Eu já falei, já até ensinei você a minerar Bitcoin, a rodar um nó do Bitcoin na sua rede, né? E o Bitcoin é extremamente interessante em várias camadas. A gente pode falar que os países estão fazendo reserva estratégica de Bitcoin, empresas tanto brasileiras, tanto globais estão comprando Bitcoin e colocando Bitcoin dentro dos seus caixas. Se você já me acompanha há mais tempo, você com certeza também já está comprando Bitcoin. Só que muitas pessoas, né, apesar de estarem com lucro em Bitcoin ou investir em Bitcoin, não conhecem ali da história, né? O Bitcoin foi criado ali como meio uma resposta, né, à crise imobiliária que a gente teve, né, quedas de bancos, né, Lehman Brothers, crise no mercado imobiliário, né, congelamento de crédito. O Bitcoin ele veio para combater tudo isso. Ele surge como uma resposta direta a essa crise, né, uma moeda que não pode ser manipulada, uma moeda que não pode ser multiplicada, né, diminuindo ali o poder de compra da população. E o Satoshi Nakamoto em 2008 cria esse paper falando sobre o Bitcoin, exatamente ali no dia 31 de outubro de 2008, né, dia da reforma protestante. A gente tem ali o Bitcoin sendo lançado para todos nós, né? E alguns criptógrafos, como o Ralph Finney, ele recebe a primeira transferência ali de Bitcoin, e o Bitcoin começa a ser utilizado efetivamente como um meio de transferência de valores. E ele tem algumas características muito específicas, né? Ele é Proof of Work, né? Então ele é prova de trabalho, né? Você precisa ali de uma massa computacional para validar os blocos. A cada 210 mil blocos, a recompensa dos mineradores cai pela metade, né? Que a gente chama de halving, que acontece ali de 4 em 4 anos. A gente também teve ali um fatídico dia que alguém decidiu comprar Pix com 10 mil bitcoins. Essa pessoa provavelmente deve estar arrependida até hoje, mas se nós formos parar para pensar, né, talvez nós também compraríamos, né, porque o Bitcoin naquela época era muito barato. Você respondia um captcha num site, você ganhava 50 bitcoins. Então, quem iniciou nesse processo de entrar em novidades, né, os early adopters ali se deram muito bem nesse mercado. E hoje nós temos ali, né, com dados atuais, mais de 90% de todos os holders de Bitcoin estão no lucro. Então o Bitcoin ele é interessantíssimo como moeda, como reserva, como meio de troca de valores, e ele tem ganhado cada vez mais atenção, tem ganhado cada vez mais notoriedade ao longo do tempo. Só que nem tudo são flores quando a gente fala do Bitcoin, principalmente no crescimento dos seus usuários, né? Em 2017, a gente teve ali meio que uma discussão entre a comunidade sobre o tamanho do bloco do Bitcoin, e hoje a gente está falando ali de um bloco de 1 mega, e quanto mais usuários, né, mais aceitação, a gente tem taxas aumentando, né, congestionamento na rede, então que os desenvolvedores, né, a gente teve ali meio que um fork, né, de concepções onde é criado o Bitcoin Cash, que é a nossa segunda moeda para o mês de maio, que o Bitcoin Cash ele nada mais é do que a resposta a esse debate, né, se nós deveríamos manter os blocos pequenos que existem no Bitcoin e assim favorecer a descentralização, ou nós aumentaríamos o tamanho do bloco para ter transações mais rápidas e taxas mais baratas. E nós tivemos uma divisão ali, por exemplo, de alguns desenvolvedores core, como Adam Back, como Peter Wig, defendiam ali os blocos pequenos, e a gente teve um outro grupo de desenvolvedores core, por exemplo, como Roger Ver, que defendiam o aumento dos blocos, né? Inclusive tem um personagem muito famoso brasileiro chamado Daniel Fraga que também defendia
dia o aumento dos blocos ali. E aí a gente teve esse fork chamado Bitcoin Cash. E isso é bem interessante, né? Porque a gente fala de 1º de agosto de 2017, a gente tem ali o Bitcoin Cash sendo lançado, que diferente do Bitcoin, que o bloco era de 1 mega, esse é de 8 megas, pode ser até 32 megas, parece que eu tô falando de configurações de máquina, né, de memória RAM, mas não, isso é o tamanho do bloco, né, o tamanho de informações que podem ser geradas por bloco dentro do Bitcoin Cash. Aí com isso nós tivemos transações mais rápidas e transações mais baratas, né? Alguns defendem que o Bitcoin Cash ele tem um pouco mais da essência do próprio Satoshi Nakamoto, mas se nós pararmos para pensar, né, quem foi mais sucedido dentro desse fork, o Bitcoin ele conseguiu ter uma maior aceitação de todo o mercado cripto como um todo. E para resolver, né, esses problemas que o Bitcoin tem aí de velocidade, de transações, a gente tem soluções como a Segwit, como a Lightning Network, que é extremamente utilizada para fazer transações mais rápidas com o Bitcoin. E aqui apenas um comparativo rápido na tela para vocês entenderem que a gente tem diferença no tamanho do bloco, na velocidade, né? Mesmo com a Lightning Network, o Bitcoin continua sendo mais lento, taxas mais caras, e a gente tem ali, né, o foco do Bitcoin ser uma reserva de valor, mas a gente já viu ele sendo utilizado como meio de pagamento, e o Bitcoin Cash efetivamente como um meio de pagamento, né? E o terceiro projeto, né, da nossa lista, né, de filhos do Bitcoin ali, a gente fala da Litecoin. Enquanto o Bitcoin tentava resolver os seus problemas ali junto com o Bitcoin Cash, a Litecoin ela foi sendo construída por um ex-engenheiro do Google e também ex-funcionário da Coinbase chamado Charles Lee, e novamente tentaram fazer um Bitcoin melhor, né? A Litecoin ela tinha o objetivo de oferecer transações mais rápidas do que o Bitcoin. E alguns pontos muito importantes ali, né? Por exemplo, o bloco do Bitcoin é gerado a cada 10 minutos, da Litecoin a cada 2 minutos e meio. A gente tem ali 4 vezes o tokenomics, né? Então a gente tem ali 84 milhões de moedas Litecoin sendo distribuídas, e também o seu algoritmo, né? O SHA-256, que é o do Bitcoin, o Litecoin ele utiliza o Scrypt, que é um outro algoritmo de mineração talvez um pouco mais atualizado. E o interessante da Litecoin, né, que ele, como tem uma estrutura muito próxima do Bitcoin, ele pode ser até um laboratório, né, para você testar coisas na Litecoin antes de trazer implementações para dentro da rede do Bitcoin. E na minha opinião, talvez o fork do Bitcoin mais bem estruturado, talvez, né, mas aí em 2017 mesmo a gente teve o fundador, né, o criador, o Charles Lee, vendendo todas as suas Litecoins no topo do mercado, né, soltando Litecoin na cabeça da galera. Ele quis dizer, né, que ele quis ser imparcial, né, não está totalmente envolvido no projeto, mas assim, gerou muita polêmica e queimou bem o projeto. Continua sendo extremamente interessante, apesar do fundador ter feito isso, um laboratório ali para o Bitcoin, como eu falei, e ele é o nosso terceiro projeto. Para a gente falar do nosso quarto projeto, né, que tem relação ali com o Bitcoin, por incrível que pareça, né, a gente está falando da Dogecoin. A Dogecoin foi criada em 2013 por 2 desenvolvedores, né, o Billy Marcus e Jackson Palmer, né, e foi inspirado em um cachorro chamado Shiba Inu, que nem eles imaginavam que teria tanto sucesso, né, assim, o tokenomics teve mais tempo para fazer o site, né, de apresentação da Dogecoin do que efetivamente sendo pensado no tokenomics, né. O Dogecoin, ela é um fork da Litecoin, que é um fork do Bitcoin, então ela é uma neta do Bitcoin, a Dogecoin, utiliza o mesmo algoritmo de mineração da Litecoin, que é o Scrypt, e a diferença é que os seus blocos são minerados ali de 1 em 1 minuto. É um meme que deu, assim, foi extremamente bem sucedido, né, nem eles imaginavam que daria tanto sucesso, mas, gente, Dogecoin, tem gente que acha que vai ficar milionária, teve muita gente, sempre que sai uma meme coin que faz sucesso, tem muita gente que fica rico. O problema é o time que se compra, né, a gente tem um brasileiro que ficou famoso por ficar milionário com Dogecoin, mas Dogecoin eu vou colocar na tela aqui só para vocês verem, e é extremamente concentrado, mas ele é um ponto que é o seguinte, né? Quando a gente fala de Dogecoin, quando a gente fala de meme coins um pouco mais consolidadas, a gente teve Elon Musk falando sobre Dogecoin, a gente teve algumas empresas, né, alguns restaurantes aceitando Dogecoin como pagamento, né, a Tesla ia aceitando Dogecoin para poder se comprar carro, e sempre tem aqueles picos de alta, né? Se a gente pensa em meme coins, geralmente elas caem bastante e sobem bastante quando o mercado tá positivo, né? E a Dogecoin, apesar dela estar concentrada em muitas carteiras, né? Sempre que a gente tem um movimento de alta, a gente fala assim, Dogecoin é $1, Dogecoin é $1. Daqui a pouco bate $1 mesmo. Em um cenário de bull market, onde está tudo subindo, as meme coins
bitcoins, elas acabam tendo ali um poder de crescimento até maior do que outros projetos que mereciam crescer mais, né? Projetos mais bem estruturados ali, cheio de PhD por trás, pensando no projeto, e não. Memecoin que foi criada sem propósito nenhum que cresce. Mas se a gente vê ali uma recuperação do Bitcoin, das criptomoedas como um todo, o Dogecoin acaba acompanhando e tendo ali até um potencial ali, enquanto criptomoedas comuns sobem 5%, o Dogecoin sobe 10, 15, 20. E para a gente fechar esse vídeo, o quinto projeto, a gente está falando aí da Pax Gold, né? Mais um fork ali, na verdade ali mais um projeto ali inspirado no Bitcoin, né? Se a gente está falando do Bitcoin, que é o ouro digital, a Pax Gold ela tenta tokenizar o ouro efetivamente. Na tokenização do ouro foi criada ali pela Paxos Trust Company em 2019, né? E esse é um projeto ali extremamente interessante, por exemplo, se você quer se expor ao ouro, né? Como a gente está falando de um ativo regulamentado nos Estados Unidos, a gente tem o quê? Uma garantia de que a cada uma onça Troy que existe em posse da Paxos, a gente tem um token sendo emitido. Então, comprar o Pax Gold seria comprar ouro, né? Ou seria investir em ouro. Além de ser aceita por várias exchanges como lastro seguro, a gente tem ali, por exemplo, em tempos de crise, por exemplo, como essa crise sanitária que a gente teve em 2020, a Pax Gold ela disparou, justamente porque ela acompanhou ali a cotação do ouro, porque investir em Pax é investir em ouro. Então nós temos o ouro digital, que é o Bitcoin, e a Pax Gold, que é investir em ouro de forma digital. Então nesse vídeo falamos de 5 projetos, né? O Bitcoin, que é o ouro digital, o Bitcoin Cash, né, que ele pretende, né, ser uma forma de troca de valores mais eficiente do que o Bitcoin, a Litecoin, a Dogecoin, que foi inspirada na Litecoin, né, utiliza a mesma rede, e a Pax Gold, que ela efetivamente é a conexão entre o ouro real e o mercado digital, né? E esses são 5 projetos selecionados pelo time de especialistas da Coinext para esse mês de maio. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinext, deixa nos comentários aqui o que você acha dessas criptomoedas. Provavelmente você não conhecia a história deles, né? Se quiser que eu faça um vídeo específico sobre cada um desses projetos, deixa aqui nos comentários também. Ame a Deus, cuide da sua família, compre Bitcoin e seus derivados. Grande abraço e até a próxima.